Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: os espíritos foram criados bons ou foram criados maus? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, que têm se inscrito também em meu canal. Já passamos de 2.000 inscritos, fico muito feliz com isso. Estamos aqui divulgando mensagens sempre otimistas, cheias de esperança, de fé. Falamos sempre de Deus, de Jesus, falamos dos espíritos que são nossos amigos também. Agradeço a Deus pela feliz oportunidade de estar realizando esse pequeno trabalho. Mas então, como os espíritos foram criados? Primeiro é importante que a gente entenda que todos nós fomos criados por Deus. E Deus criou todos os espíritos simples e sem conhecimento, chamados também de simples e ignorantes. Deu a cada um deles, a cada um de nós, uma missão, cuja finalidade é o de se esclarecer, e de forma progressiva, esse esclarecimento vai nos conduzir à perfeição possível ao Espírito. Isso nos dará conhecimento da verdade e nós nos aproximaremos mais de Deus. Lembremos que Deus é nosso Pai, Criador de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema do universo. E aprendemos com Jesus, exatamente isso que acabamos de falar agora, e aprendemos com Jesus também a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas somente com o aprendizado, com o conhecimento, nós poderemos colocar isso em prática. Porque é muito forte a frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como Jesus, por exemplo, ama. Porque Jesus conhece Deus. Sabe da sua bondade, da sua perfeição, sabe da sua misericórdia. E nós aos poucos estamos caminhando para isso também. Porque Deus nos criou não para sofrer, para termos problemas, não para vivermos reclamando. Deus nos criou para que a gente entenda a vida. Deus nos criou para que a gente seja feliz, tenha alegrias. Mas Ele colocou como condição para isso o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhora, que conseguimos através do trabalho, através das reencarnações sucessivas. É exatamente em função disso, das reencarnações, que nós vamos melhorando e entendemos aquilo que o Espiritismo nos trouxe como informação preciosíssima. Nós somos espíritos imortais. A morte que existe é a morte do corpo físico. Eu, espírito, não morrerei jamais. A felicidade eterna, sem perturbações, os espíritos encontrarão nessa perfeição. Quando a gente diz a felicidade eterna, não queremos aqui dizer que é o viver eternamente sem nada fazer. Ou como normalmente se fala quando temos a morte de alguém, ou um conhecido, ou um amigo, ou mesmo um parente, muitas pessoas dizem assim: agora ele vai descansar. Isso não existe. Nenhum espírito, ao retornar para o plano espiritual, vai ficar eternamente sem fazer nada, o que seria para nós um inferno, ou seja, um sofrimento sem fim, porque nós precisamos de realizações, precisamos de trabalho, precisamos de fazer coisas. Por isso que Deus criou a lei do trabalho. Então, quando o espírito atingir essa perfeição possível ao espírito, ele vai ser eternamente feliz, porque ele vai se realizar trabalhando para os outros, pelos outros. O maior exemplo que nós temos é Jesus.
e nada vai perturbá-lo, porque ele haverá de compreender as situações pelas quais nós passamos. Então, se vivemos atualmente problemas muito difíceis aqui em nosso querido Brasil, sabemos que os espíritos evoluídos, que atingiram essa perfeição possível aos espíritos, eles entendem tudo isso e não se perturbam. Nossa, mas eles não têm dó da gente? Não é isso, não significa isso. Eles se condoem conosco, porque eles são misericordiosos, sem dúvida nenhuma. Mas eles compreendem que é necessário que a gente passe para isso. Porque toda situação complicada, cheia de obstáculos, são situações de oportunidade de crescer, de evoluir. Por isso que nós temos a vida que temos. Elas estão de acordo com as escolhas que fizemos anteriormente. Por isso que vivemos a vida que a gente vive. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas. Provas que estão dentro das leis perfeitas criadas por Deus. Por isso que se diz também, né? Provas que Deus lhes impõe. Então, eu, como todos vocês, querendo ou não aceitar, é tudo questão de tempo, nós fomos criados todos da mesma forma. Simples e ignorantes. Simples e sem conhecimento. E a gente vai adquirindo o conhecimento através da vivência. E eu sou um espírito imortal. O que vai morrer vai ser o corpo físico, pelo qual vocês me conhecem. Mas eu permanecerei sendo o Jorge. Talvez eu vá adquirir um outro nome, ou com certeza vou adquirir um outro nome numa outra encarnação. Mas os conhecimentos que eu tenho, e infelizmente os vícios que eu possuo também, eu levarei comigo. São memórias que estão comigo, o espírito. Vou usá-las na próxima encarnação para diminuir os vícios e aumentar o conhecimento. E assim progressivamente. E para isso Deus então nos impõe como condição as reencarnações. Porque ninguém foi criado por Deus para não fazer nada. Todos foram criados por Deus para trabalhar. Por isso que é necessário entender essa imposição como uma vivência necessária para o aprendizado. Então, as situações pelas quais nós passamos nunca pode ser considerado como um castigo divino. Porque Deus não castiga, Deus oferece oportunidades, sempre. Uns aceitam essas provas com submissão, com resignação, e chegam mais rapidamente à evolução, para continuar trabalhando, aí trabalhando para os outros, pelos outros. Nesse momento nós estamos trabalhando pelo nosso progresso. Com o nosso trabalho para o nosso progresso, a gente ajuda também as outras pessoas. Mas nesse momento o foco é a sua transformação, a sua reforma íntima. Então uns aceitam a prova com submissão e resignação, outros não conseguem sofrê-las, passar por elas sem perturbações, sem lamentações. E assim vão permanecendo por sua própria culpa e ficam distanciados da perfeição e da felicidade a qual nós iremos ter um dia. Podemos assim dizer que os espíritos, na sua origem, se assemelham a crianças sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhes falta. E ao percorrer as diferentes fases da vida, vão modificando-se. Nós, como adultos que somos, observamos isso nas crianças. O crescimento, a evolução que elas têm. É uma coisa linda, fantástica de se ver. Essa comparação é justa,
Porque a criança rebelde, e existem muitas, elas permanecem na ignorância e na imperfeição. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Porque existem crianças, sabemos, que não aceitam viverem sob as leis normais e naturais que devem existir dentro de um ambiente familiar, de um ambiente escolar, diante do ambiente social também. Brigam por tudo e por causa de todas as coisas. Mas a vida do homem encarnado tem fim, enquanto a dos espíritos vai se estender ao infinito. Então temos que, respondendo de forma bem racional, o título desse meu vídeo: os espíritos foram criados bons ou maus? Na realidade, não foram criados nem bons e nem maus. Eles foram criados simples e sem conhecimento. E cabe a cada um deles, a cada um de nós, então, trabalhar no sentido de nos tornarmos bons, o que nos trará felicidade, ou permanecermos maus, o que nos trará sofrimentos e dores. Mas um dia teremos que fazer essa mudança, porque todos nós, um dia seremos bons espíritos, não permaneceremos maus. Então, quando alguém diz assim, essa pessoa não tem conserto mesmo, não é uma verdade. Tem conserto sim. Pode demorar, mas haverá sim conserto para a pessoa, mas haverá muito choro, muito ranger de dentes, como Jesus mesmo nos ensinou. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.